Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Deus, não há nada que pode nos preencher mais do que essa presença bendita. Jesus, que bom é Te pertencer, Senhor. Que bom é poder receber deste amor e desta graça. Que bom saber que o Senhor é o Deus presente e é o mesmo Deus de hoje, de ontem e será para sempre. O Senhor é um Deus imutável. Pai querido, nós nos abrimos para o Senhor nessa manhã, dizemos o quanto Te amamos, Jesus. Dizemos, Jesus, que nós Te agradecemos pela Tua salvação, pelo Teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Deus, não há nada que possa se comparar, nunca ninguém fez nada tão tremendo por nós, do que aquilo que o Senhor fez, quando o Senhor abriu os Seus braços ali naquela cruz, Senhor, em amor por nós, Jesus, para nos tirar de uma condição de morte, de pecado, e nos trazer para o Teu reino eterno, Jesus. Deus, nós queremos declarar que nós pertencemos a Ti, nós somos do Senhor, nós Te queremos, Jesus. Deus, ensina-nos nesses dias, Pai, ensina-nos nestes dias, abre o nosso coração, Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós precisamos da Tua palavra, ela é alimento para nós, Senhor. Ela é alimento para o nosso espírito, Jesus. Abrimos os nossos corações. Deus, todo aquele que está pronto para receber essa palavra, irá recebê-la. Essa palavra será semeada no coração. Que a gente possa acolher com mansidão esta palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, graça e paz sobre a tua vida. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã, celebrando o Senhor, cantando do nosso amor, dizendo quem Ele é para nós. E que bom que você está aí conectado. Graças a Deus, porque a gente pode receber do Senhor nessa manhã. E eu quero te convidar a, de fato, abrir o seu coração. Todas as palavras que nós trazemos aqui são palavras que vêm do céu para você. São palavras que devem ser recebidas, acolhidas. São palavras que devem ser vividas, porque são palavras geradas pelo Espírito Santo. Eu queria pedir permissão para vocês, para eu dar um beijo, mandar um beijo para a minha célula. A minha célula, facilitada pela minha esposa Cristina, é minha família amada e nós temos um relacionamento muito abençoado e profundo, e Deus nos tem abençoado tanto nesse tempo, mesmo distantes, mas nós estamos firmes sempre às sextas-feiras, 20 horas, conectados. Então eu quero mandar um beijão para vocês. Eu sei que eles estão numa expectativa enorme, né, por esta palavra. Sempre na sexta-feira alguém diz, esta palavra foi para mim, vestiu o chapéu, isso o pastor estava falando comigo. Então vai aí, quero mandar um beijo para as irmãs que não têm Instagram, porque na nossa célula tem gente que não tem Instagram, gente. A gente está pensando até fazer uma célula de gente que não tem Instagram. Mas graças a Deus são amadas também, né? Tem uma irmãzinha que diz, pastor, por favor, não fala meu nome, mas é uma irmã preciosa que traz muita alegria para a gente sempre. Que bom, beijão para vocês e para todas as células que estão reunidas. Vivam a célula, corpo de Cristo, igreja. Não deixem de se conectar, de estarem juntos, de amarem uns aos outros, de se estimularem um ao outro na palavra. Queridos, essa mensagem começou a brotar no meu coração já há 2 semanas. E eu comecei a refletir, eu li uma pequena devocional e aquele texto chamou minha atenção. E eu comecei a refletir um pouco neste tema. É um tema muito vasto, mas um tema extremamente importante na nossa caminhada como cristão. Talvez seja o fundamento da nossa fé e da nossa caminhada com Jesus. E eu quero me deter sobre algo específico deste tema. E o tema que eu dei então para esta mensagem é o custo do discipulado. O custo do discipulado. Jesus, depois que ressuscitou,
ao terceiro dia, diz que ele ficou entre os seus discípulos por 40 dias, se manifestando a mais de 500 pessoas. Pense, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, os seus discípulos. E a estes, ele deu uma ordem, um chamado, uma missão: vão para o mundo inteiro e façam discípulos. Então, o discipulado é o coração do evangelho, do cristianismo. Discipulado é o fundamento do reino de Deus. E eu e você somos chamados, ou fomos chamados, para sermos discípulos de Cristo. Mas, quando a gente lê os evangelhos, nós começamos a entender que há um preço para seguir a Jesus, não é verdade? Há um investimento que nós precisamos colocar nessa caminhada com Jesus. E é sobre isso que eu quero falar, e este tema eu me inspirei no título de um livro de um teólogo muito conhecido chamado Dietrich Bonhoeffer. E o tema deste livro, no inglês, é O Custo do Discipulado. Esse livro já tem em português, mas somente usa o termo discipulado. Eu acho que essa questão de custo hoje, ninguém quer falar muito de custo. As pessoas falam de investimento, de qualquer coisa. Mas eu vou usar essa palavra, o custo do discipulado. Há um preço, querido, para seguir a Jesus. Então eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 15 a 19. João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho, do verso 15 a 19. Este episódio aqui, narrado nesse capítulo, é único nos evangelhos. O único autor que menciona essa passagem aqui é João. E é uma passagem muito curiosa. E é uma conversa que Jesus tem com Pedro. E o texto diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo, e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo, ou vem e segue-me. Quando eu fui pensando nesse tema, eu fui lembrando dos meus primeiros dias em que eu decidi caminhar com Jesus. E eu me lembro que havia no meu coração um anseio muito grande, o anseio de conhecer a Jesus, o anseio de amá-lo, o anseio de experimentar tudo aquilo que Ele tinha para mim. E isso me levava então a uma busca na palavra, a uma busca em oração. E isto foi crescendo na minha caminhada, até o momento que eu recebi um chamado específico do Senhor
a abrir mão de sonhos e de planos para fazer aquilo que era a vontade do Senhor. E é assim o discipulado. À medida que você vai se relacionando mais de perto com Jesus, Ele vai se sentindo na liberdade de pedir algumas coisas para você. Ele vai tendo confiança em apontar para você algumas coisas que precisam sair do seu caminho. E até mesmo em dizer coisas que você precisa abandonar, que você precisa abrir mão, renunciar. E neste convite, venha comigo, que eu acredito que Jesus fez para você, e fez um dia para mim, existem muitos medos, muitos receios, da incerteza. Eu lembro que eu pensava, aqui no meu consciente, eu tentava imaginar que Deus não pensava, ou não conhecia esses meus pensamentos. E eu dizia assim, mas eu tenho medo, e se eu disser sim para o Senhor? E se eu disser que eu quero seguir a Jesus, por onde Ele vai me levar? Que caminhos Ele vai escolher para mim? Será que o futuro que Ele vai planejar para mim vai ser um futuro em que eu vou poder me realizar? E isso é normal, isso é do ser humano. E todos nós temos essas inquietações e estas certezas. Mas a verdade é que nós precisamos decidir. Nós precisamos responder a esta pergunta de Jesus. Venha comigo. Vem e segue-me. O conceito elementar do discipulado é seguir. Seguir alguém. E hoje a gente pode fazer um paralelo muito conhecido de todos nós, que é o tal do seguir nas redes sociais. Não é verdade? Tem lá sempre um botãozinho, follow, ou seguir alguém. Seguir um canal no YouTube, aliás, se você não seguiu o da Manaim, vai lá, né? Seguir o Instagram, seguir o perfil de tal pessoa, seguir um amigo no Facebook, né? Num clique de um botão, você pode seguir pessoas. Mas pense como essa ideia do seguir hoje perdeu muito do sentido real, né? Ao qual Jesus tinha quando Ele chamava os seus discípulos, venha e segue-me. Quando Jesus falava isso para os discípulos, não era só para apertar um botão, Jesus, estou seguindo o seu perfil agora, ok? Porque hoje em dia a gente segue muitas vezes alguns perfis no Instagram, porque vai ter um sorteio, não é verdade? Olha lá, Mariana sabe disso, né? Tem sorteio, daí fala lá, para você ser sorteado, você tem que seguir tais e tais perfis, né? Indicar um amigo e tal, daí você vai lá e segue aqueles perfis. Daí das duas, uma. Ou depois do sorteio, que você não vai ganhar, geralmente a gente não ganha, né? Você deixa de seguir aquelas pessoas, porque você não está nem aí com aquilo. Ou então, você está lá seguindo aquele perfil, mas você não tem interesse nenhum no conteúdo que eles têm. Tem muita gente que segue Jesus assim hoje. Diz, Jesus, estou seguindo o seu perfil, porque eu sei que pode ter um sorteio aí de uma bênção, e eu quero concorrer. Mas tem gente que segue na impulsividade. De repente surge lá uma proposta para você seguir alguém nas suas redes sociais, e na impulsividade você vai lá e começa a seguir aquela pessoa. Talvez você comece a olhar 2, 3 dias postagens, ou aquilo que aquela pessoa, se é um youtuber, os vídeos que ela posta, mas depois você começa a se cansar daquilo, você não está nem mais aí, né? Você segue aquela pessoa por interesse, né? Você vai, de repente, ter interesse em alguns temas, mas de repente ela começa a abordar outras coisas que você não tem interesse. Como que está a tua caminhada com Jesus? É assim? Você segue, mas nem tudo que Ele fala é importante. Algumas coisas você gosta, e você está lá pronto para assistir a postagem, e ler a postagem, ou assistir o vídeo do YouTube que Jesus fez para você, né? Mas num outro momento, que vem um tema um pouquinho, né, espinhoso, às vezes difícil, né? Daí você fala, não, esse vídeo eu não vou assistir, o tema não me atrai. E por fim, você pode seguir alguém, de fato, por um interesse real por aquela pessoa. Às vezes eu encontro algumas pessoas, e vou contando alguma coisa da minha vida, às vezes pessoas que eu não vejo há muito tempo, e elas dizem, não, eu estou seguindo os teus perfis, eu te sigo no Instagram, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que aconteceu. Você vai contar a notícia, a pessoa já sabe, porque ela está inteirada, ela está junto contigo.
ela está te seguindo, ela quer saber o que acontece na sua vida. E é esse tipo de seguidor que Jesus procura. Aqueles seguidores que estão atentos às informações. Que tipo de discípulo é você? Que tipo de seguidor de Jesus é você? De fato, há um investimento em seguir a Cristo. E nós precisamos ter consciência disso. Há um custo neste discipulado. E nós precisamos calcular, e até existe uma passagem nos evangelhos sobre isso. Se alguém vai construir uma torre, antes vai lá, senta e calcula para ver se você vai ter condições de construir essa torre. Se você vai para uma guerra, vai lá e calcula se você tem homens suficientes e eles estão devidamente preparados e paramentados para esta guerra. Senão vai ser um fiasco. E isso também fala a respeito do seguir a Cristo, do discipulado. Contextualizando essa passagem que nós lemos aqui, você já pode ter ouvido muitas pregações nesta passagem de João 21. É uma passagem muito curiosa e muito interessante, por vários motivos. Primeiro, porque ela remete e ela conta novamente algo que aconteceu no início do ministério de Pedro. Se a gente for lá para Lucas capítulo 5, você vai ver que lá vai narrar uma passagem que é intitulada em algumas Bíblias como a pesca maravilhosa. Lembram disso? Quando os discípulos estavam lá, vieram de pescar, e estava ali Pedro e João, André, Tiago, juntos, que eram os 4 irmãos, que pescavam, ali no Mar da Galileia, e eles chegaram completamente desapontados, já com as redes no barco e cansados, e de repente encontram Jesus no barco e dizem assim: olha, voltem lá e lancem a rede do outro lado do barco. E daí Pedro é aquele que responde para Jesus: Jesus, mas a gente pescou a noite inteira, a gente entende do negócio aqui. Agora estamos voltando, já é dia, estamos aqui no mar raso, e você fala para a gente lançar a rede, mas tudo bem. Pedro diz uma passagem interessante ali, ele fala: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Teve um preço, porque esses homens já estavam cansados, completamente desapontados, querendo chegar em casa, lavar as redes e poder seguir a vida naquele dia, porque de fato a pesca naquele dia não tinha dado em nada. Mas quando Pedro obedece a palavra do Senhor, ele lança a rede do outro lado do barco, e aquelas redes vêm cheias de peixes, ao ponto daquele barco quase naufragar por causa de tanto peixe. E Pedro então sai correndo, e Jesus diz para ele: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E João vai narrar de novo isso, no início do capítulo 21. Eles voltam sem ter pegado peixes. E daí Jesus fala exatamente estas palavras, e eles então puxam a rede com peixes. Mas uma outra coisa curiosa nesse texto aqui, é que este texto vem depois da ressurreição de Jesus, e um pouco antes da ressurreição, Pedro tinha sido aquele discípulo que negou a Jesus, e ele o negou 3 vezes, Jesus disse isso. E aqui Jesus pergunta para ele 3 vezes, se ele o amava. Nesse momento Pedro já estava desiludido do discipulado, e já estava disposto até a retomar a sua vida, sem muita expectativa do que haveria de acontecer. Mas Jesus vem e fala para ele de novo a mesma palavra que ele falou no início do ministério, ao chamá-lo para caminhar com Jesus. Agora Jesus fala de novo para Pedro: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, vem e me segue. Pedro é um personagem curioso dentre os discípulos, porque ele sempre se mostrou o discípulo mais impetuoso, mais arrojado, Pedro também fez uns fiascos aí no seu ministério, na sua caminhada com Jesus. E tem alguns episódios que eu gostaria de lembrar com vocês. Por exemplo, Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Depois começou a submergir, porque começou a olhar a força dos ventos. Mas foi aquele que teve coragem e disse para Jesus: Jesus, se é o Senhor que está me chamando aí, é o Senhor que está aí, então me ordena para eu ir e andar sobre as águas. Porque Pedro tinha esse conhecimento
Se eu sou discípulo deste homem aí, desse Jesus, e ele está andando sobre as águas, então eu também posso. E Pedro quis experimentar aquilo. Mas daí acabou levando uma exortada de Jesus, porque ele não tinha fé, e começou a naufragar. Pedro também foi aquele que confessou a Jesus como Cristo, quando eles estavam em Cesareia de Filipe, um pouco antes de Jesus voltar para Jerusalém e ser morto. Pedro é aquele que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas depois, um pouquinho para frente, quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, Pedro é aquele que chega para ele e fala: Jesus, você não vai morrer. Diz o texto que Pedro reprovou a Jesus por aquilo que ele estava falando. Pensa. Jesus estava dizendo: é necessário que eu morra. Esse é o plano de Deus, isso é aquilo que os profetas falaram. E a petulância de Pedro em chegar e dizer: não, você não vai morrer, isso não, eu não vou deixar. E daí nesse momento Jesus repreende Satanás e fala: arreda Satanás, para Pedro. Porque ele não estava cogitando das coisas de Deus. Daí depois tem uma outra cena interessante que Pedro sobe com Jesus e mais 2 discípulos àquele monte, e ali Jesus é transfigurado, e Pedro fala para Jesus: Jesus, me permite que a gente monte 3 tendas para a gente viver aqui, porque está uma delícia esse negócio aqui. E daí Jesus fala para ele: não, nada disso, a gente tem que descer, e a vida segue, e os enfrentamentos precisam acontecer. Pedro é aquele que pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? E Jesus responde para ele: 70 vezes 7. Pedro também, em um momento um pouco antes, então, da traição de Jesus e da morte, ele diz que ele nunca abandonaria Jesus, porque Jesus faz menção daquele texto dos profetas, que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. E daí Pedro fala: Jesus, pode ser que esse povo aqui te abandone, mas eu nunca. E nesse momento Jesus disse: essa mesma noite você vai me trair 3 vezes. E foi exatamente isso o que aconteceu. Então esta é a história deste Pedro que tinha um coração para Deus e aprendeu que para seguir Jesus tinha um preço. Não depende simplesmente da minha vontade, do meu ímpeto, de querer ser arrojado, mas existem caminhos estreitos que nós precisamos trilhar quando a gente segue a Jesus. Baseado nisso, eu quero fazer 3 considerações importantes aqui, falando a respeito do discipulado e do custo do discipulado. E o primeiro deles é o seguinte: a autoridade é de Cristo. É Ele quem nos chama. É Ele que é o Senhor. É Ele que precisa dizer para mim: Reinaldo, venha e me siga. A gente só pode receber esse chamado da parte de Deus. E nós só podemos receber tudo o que Ele quer nos oferecer nesta caminhada de fé, todas as experiências, todo o mover sobrenatural, toda a graça, toda a manifestação da bondade de Deus, nós só poderemos receber se a gente se submeter a esta autoridade de Jesus. Como eu disse lá em Lucas capítulo 5, existem 2 versos que fazem menção de chamado. Eu vou ler rapidamente. Um deles é esse que eu citei para vocês. E olha o que diz quando Jesus diz: eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Diz o verso 11 de Lucas 5. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Está entendendo? Eles deixaram tudo. Deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram tudo e o seguiram. E um pouco mais para frente, no verso 28, o texto vai nos narrar o chamado de Jesus a Levi. Que daí no Evangelho de Mateus a gente vai saber que esse Levi é o mesmo Mateus que foi discípulo de Jesus.
Jesus também estava passando na coletoria. Mateus devia ter um bom saldo aí, ele deveria ter um bom salário. Ele trabalhava na cobrança de impostos na alfândega que existia na região, na cidade de Cafarnaum. Ele trabalhava para o Império Romano, né? E como publicano ele também tinha a sua fama, né, de corrupto, enfim. Ele tinha uma vida muito fácil, muito cheia de privilégios, né? E daí Jesus passa pela coletoria, e olha o que Jesus diz para Levi: venha comigo. Ou então, uma outra tradução, vem e segue. Mas olha o que diz o verso 28. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. Aquele que chama tem autoridade. Autoridade de nos chamar para podermos ter uma vida completamente transformada. Mas baseado nesses textos, nós vemos que esta autoridade de Cristo, quando Ele nos chama, vai precisar de uma resposta nossa. E daí nós começamos a entender que o discipulado é um ato de obediência, muito mais do que de vontade. Existe um aspecto de vontade, mas muito mais da obediência. Da obediência em deixar tudo e seguir a Cristo. E uma vez que nós fomos chamados por Jesus, nós temos que abandonar a existência que a gente levava até então. A conversão, ela fala disso. Jesus, ele compara a conversão ao novo nascimento, é nascer para uma nova vida. Nada mais do que você viveu aqui tem sentido. Paulo vai dizer da seguinte forma: as coisas antigas já passaram, ponto. Jesus me chamou, eu me levantei, eu deixei tudo para trás para viver uma nova vida com Cristo. E esta renúncia sim diz respeito a coisas que nós precisamos abrir mão. Às vezes a gente prega, né, ouve pregadores falando: não, mas tudo bem, você pode dizer que segue a Jesus, mas não precisa deixar tudo assim. Pode deixar algumas coisas, né? Os pecados lá que você fazia. Mas não é o que a gente lê no texto. Porque quando Cristo nos chama, Ele chama na autoridade que o Pai lhe deu. Ele quer chamar discípulos que sejam verdadeiros e que o sigam de perto. E sejam tão próximos a Jesus, e sejam tão seguidores a Ele, que se tornem parecidos com Ele. O caminho para a fé, ela passa pela obediência do chamado. Pense aí quando Jesus te chamou para você segui-lo. Talvez você teve uma série de questionamentos dentro de você. Dúvidas, medos, incertezas. Mas a fé te levou para a obediência. Mas a obediência também te leva para a fé. Esses dois conceitos precisam caminhar juntos. E neste livro, Dietrich Bonhoeffer fala o seguinte: só o que crê é obediente, e só o obediente é que crê. É interessante você refletir sobre isso, porque nós obedecemos porque cremos. Os discípulos creram no chamado de Jesus. Os discípulos creram: opa, alguém está nos dando uma grande oportunidade de vida. Existe aí um mestre que está interessado na minha vida. Então eu largo tudo, porque tudo isso não é mais importante do que seguir a Jesus, do que ser o seu discípulo. Nada é mais importante do que essa decisão e essa escolha. Então a fé, ela te leva à obediência de se levantar e seguir. Mas é a obediência que vai fazendo com que essa fé cresça no meu coração. Porque você sabe muito bem que muitas vezes nós temos que obedecer para crer. Pedro não tinha exatamente a garantia que quando ele colocasse os seus pés para fora do barco, ele iria andar sobre as águas que nem Jesus estava andando. Mas ele creu,
ele obedeceu a ordem de Jesus, e a partir da obediência, ele deu passo sobre as águas, até o momento que a sua fé começou a fazê-lo submergir. Dietrich Bonhoeffer, ele fala que cristianismo sem discipulado é cristianismo sem Cristo. Um cristianismo em que existe apenas o Deus Pai, o Deus bondoso, que não requer nada de mim, exclui a pessoa de Cristo, exclui a resposta a este chamado do discipulado, é um cristianismo que não é o cristianismo de Jesus. A fé cristã está intimamente relacionada ao seguir. Seguir a Cristo. Assim como Jesus seguia o Pai, nós devemos segui-lo. A segunda consideração nesse tema é que, já que a autoridade é de Cristo, então é Ele que estabelece as condições desse seguir. Difícil isso hoje, hein? Nos dias que nós estamos vivendo, é difícil você pensar nisso, porque hoje a gente gosta das minhas condições, né? Não é as condições do outro, são as minhas. E daí, se eu achar que vale a pena, eu pondero todas as coisas e eu sigo. E tudo bem, nós temos essa escolha. Mas esta autoridade de Cristo leva ele a estabelecer as condições para segui-lo. A gente só pode receber aquilo que Jesus oferece, porque a gente gosta sempre do fim da caminhada, né? A gente quer ir para o céu, a gente quer a glória da ressurreição, a gente quer, eu quero aquela coroa que está guardada para mim lá, né? Eu quero viver eternamente com o Pai, eu quero as bênçãos desta vida, eu quero ser próspero em tudo que eu faço, eu quero ter as minhas orações atendidas e ouvidas, né? Tudo isso a gente quer, não é verdade? Só que, para recebermos todas essas coisas, nós precisamos nos submeter às exigências de seguir Jesus. Porque Ele é o Senhor, e eu sou o servo. Ele é o mestre, e eu sou o discípulo. Ele é aquele a quem eu estou seguindo. Eu sou meramente um seguidor. Nós não podemos inverter isso. Há um evangelho pregado hoje e um cristianismo que as pessoas vivem que invertem isso. O discípulo parece mais mestre do que o mestre. O discípulo é o que manda, o discípulo é o que dita as regras. O discípulo que coloca as condições. Olha, Jesus, é o seguinte, eu quero sim, estou me levantando aqui, eu quero te seguir. Mas só posso segunda, quarta e sexta, depois das 18 horas, ok? Tem coisas, por favor, que não me peça, porque eu não tenho condições de fazer, eu não gosto, eu não tenho estômago, eu não tenho condições. Né? E daí a gente vai impondo inconscientemente as nossas condições de seguir a Cristo. E muitas vezes não são poucas as condições. Se a gente não fala isso verbalmente para Ele, a gente demonstra na nossa atitude, na nossa vida. A gente percebe muito isso na vida de cristãos hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Sigo a Cristo, porém, várias ressalvas, várias condições. E eu queria te fazer uma pergunta aqui. O que teria acontecido se os discípulos, Pedro, por exemplo, Mateus e os demais discípulos, permanecessem onde estavam, sem abrir mão das redes, do barco, da coletoria? O que teria acontecido com eles? Que vida eles teriam vivido, que experiências eles teriam tido com Deus? Qual teria sido o futuro dessas pessoas? A mesma pergunta eu faço para mim e para você hoje. O que acontecerá comigo se eu não estiver disposto a abrir mão daquilo que o Senhor pede de mim? Há uma passagem aqui em Lucas que eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 9. É curiosa, eu não vou poder me deter muito nesse texto, mas é bem compreensível aquilo que Jesus está falando aqui. Capítulo 9, o verso 57 a 62. Diz assim o texto: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, atenção aqui, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir
o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: colega, é o seguinte, as raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. O que vocês acham? Que esse discípulo continuou com o mesmo entusiasmo de seguir a Jesus? A percepção que eu tenho é que essa resposta de Jesus fez ele fazer aquela cara assim de: ok, fui. Continuando o texto diz: aí ele disse para outro homem, Jesus disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai, me aposente, me case, crie os meus filhos, atinja determinada idade, tenha os meus recursos. E daí depois eu estou pronto para te servir e te seguir. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Será que esse discípulo permaneceu? Será que esse discípulo continuou com essa palavra de Jesus? E em terceiro lugar, Jesus encontra outro homem. E esse homem também disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixa que eu vá me despedir da minha família. Estava super disposto, mas colocou a sua condição. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra, ou põe a mão no arado, e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Está entendendo? Quem coloca alguma condição no chamado não serve, está dispensado. Porque é Ele quem estabelece as condições. Há muitas coisas curiosas nesse texto. E veja se você se identifica com algum deles. E se identificar, por favor, vá nessa tarde, se arrependa e diga para o Senhor que você reconhece que quem estabelece as condições do chamado é Ele, não você. O primeiro aqui se oferece para seguir a Jesus. É um entusiasta, né? Mas a resposta de Jesus é a seguinte: você não sabe o que faz. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe por que caminhos eu vou te levar. Portanto, você não é apto. E Jesus ainda responde para ele: olha, ninguém chama-se a si mesmo. Não são as pessoas que dizem: ah, Jesus, eu quero te seguir. Não, é Jesus quem chama. É Ele que escolhe. Não sou eu que digo, que vou. É Jesus que diz: venha e me siga. O nosso papel é escolher ou não, aceitar ou não esse chamado. Só. O segundo personagem aqui, ele vai colocando as obrigações da vida como um impedimento. E a resposta de Jesus é o seguinte: nada pode se interpor nesse chamado que eu tenho para você. Quem coloca as condições sou eu, não é você. E pode deixar que alguém vai enterrar teu pai. Deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Você está liberado da lei. Você está liberado da responsabilidade. Mas vai e pregue o reino. Como nós hoje espiritualizamos as coisas, né? E nos dias que a gente está vivendo mais ainda, né? Falando a respeito das obrigações da vida. A gente estava conversando, Chico e o Júnior agora, começo da celebração, e a gente falava sobre isso, o discurso que está rolando por aí. Olha, em virtude do isolamento, do uso de máscara, do álcool gel e tal, então a gente não pode fazer a obra do Senhor agora, temos que ser muito precavidos, limitados. A missão está suspensa temporariamente? O meu chamado de servir e de ser igreja nesses dias está liberado por causa dos decretos aí, por causa da pandemia? Jesus fala: olha, essas obrigações deixe de lado, vá e pregue o reino. Porque eu sou maior do que a lei. Eu sou maior do que aqueles que instituem a lei. E em terceiro lugar, o terceiro personagem aqui, ele também se oferece para seguir a Jesus. Só que ele é um pouco mais petulante do que o primeiro, né? Porque ele chega lá: Jesus, ó, é o seguinte, estou disposto. E daí coloca as condições.
ele se julga no direito de impor as condições a Jesus. Queridos, às vezes a gente não faz isso de uma forma tão declarada, mas nós fazemos isso com as nossas atitudes. Com as nossas ações nós dizemos, ok, Jesus, espera aí. Porque primeiro tem umas condiçõezinhas aqui, mas logo, logo eu vou. Me aguarde. Quem estabelece as condições é o próprio Cristo. E o começo e o fim do discipulado, sabe, estão aonde? Estão na cruz. O discipulado começa com cruz e termina com cruz. Porque foi assim a vida de Jesus. Ele é o meu mestre. Tudo que se promete fora disso é mentira. É propaganda enganosa. Se você está crendo num evangelho que exclui a cruz, exclui um discipulado que tem um preço, que exclui a morte do eu, que exclui o abrir mão dos interesses, este não é o evangelho da Bíblia. Leia a Bíblia, meu querido. E com isso eu não quero que ninguém faça uma imagem carrasca de Jesus aqui, não. Absolutamente. Não estamos falando disso, estamos falando de autoridade de quem chama. Estamos falando que ele tem o direito e a prerrogativa de dizer as condições. Tanto é que nos textos clássicos de discipulado ele vai dizer, se alguém quer me seguir. Há uma condição, tudo bem, não quer, tranquilo. Vamos adiante. Lembra a história da passagem do jovem rico? Aquela é uma passagem clássica. Jesus vai, fala com aquele jovem também se acha a pessoa mais importante do universo, cumpre toda a lei, e Jesus fala, cara, você é fantástico, só falta uma coisinha, detalhezinho pequenininho. Vende tudo que você tem e me segue. E diz o quê? Que aquele jovem saiu com o semblante entristecido. E disse, não, Jesus, pegou pesado, hein? Eu queria te seguir, mas queria te seguir numa boa. É ele que estabelece as condições. A você e a mim só cabe aceitar ou não. E Pedro, na caminhada dele, aprendeu muito a respeito disso. A gente fala tanto da impetuosidade de Pedro, mas Pedro denota ali alguém que de fato amava Jesus. E mesmo que Pedro o negou, o final da vida de Pedro, a morte que Pedro sofreu, como diz esse texto de João, foi glorificando a Deus. Pedro morre debaixo da perseguição. E quero encerrar falando sobre Jesus como a essência do discipulado. Ele é aquele que estabelece as condições, mas ele é a essência do discipulado. Crer em Jesus é segui-lo como discípulo. Se não seguimos a Jesus, nós não aprenderemos a crer. Se você não tiver fé para dar aquele primeiro passo da obediência, você não vai aprender a crer. Porque só o que crê é obediente, mas só o que obedece aprende a crer. E esta é a nossa caminhada. Discipulado é uma caminhada no próprio caminho que é Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Ele é a essência daquilo que eu faço. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de livrinho de discipulado, nós não estamos falando de cursos, nós estamos falando de um relacionamento íntimo e profundo com aquele que me chama, aquele que propõe para mim, me siga. Tem muita gente seguindo outros aí e não a Jesus, nessa questão do discipulado. E isso talvez fique para um outro dia. Tem muita gente seguindo outras pessoas. Se agarra na fé dos outros. E sempre se sente incapaz. Sempre se sente não preparado. Sempre as desculpas, sempre as condições. Porque não está seguindo a Cristo. Porque discipulado é seguir a Cristo. Meu irmão, se você tiver alguém para caminhar com você, glória a Deus. Mas se não tiver, o chamado de discipulado continua, porque Jesus é a essência. Você e eu precisamos de Jesus. E eu posso encontrá-lo em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância.
papel de quem discipula é simplesmente apontar o caminho e dizer, olha, o caminho é Jesus. Viva intimamente com Ele. Discipulado é trilhar o caminho que é o próprio Cristo. Discipulado é intimidade. Discipulado é relacionamento profundo, é troca, é experiência, é aluno e mestre. É uma convivência intensa, próxima. Porque eu vou te dizer uma coisa. Jesus é aquele que tem a visão de todo o caminho que você vai ter que percorrer. E Ele está dizendo, eu vou estar contigo. Tem muitos trechos desse caminho que não são fáceis. Mas em todos eu quero te ensinar, eu vou estar com você. Você vai aprender comigo, assim como aconteceu no ministério dos discípulos. Todas as situações Jesus utilizava de uma forma didática para instruir os discípulos a respeito do reino de Deus. E este é o Jesus que nós seguimos. E agora eu quero voltar aqui para este versículo do capítulo 21 de João. Quando Jesus, depois de Pedro ter respondido as 3 vezes, Senhor, eu te amo, né, cheio de constrangimento, e Jesus falou, ok, então cuida das minhas ovelhas, eu tenho um ministério para você. Daí Jesus diz para ele, olha o que Pedro ouve aqui, gente. Só que aqui Pedro não vai retrucar, como retrucou em outros momentos. Quando você era moço, você se aprontava e ia onde você queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade, quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. E o próximo verso diz que Jesus estava falando a respeito do tipo de morte que Pedro iria glorificar a Deus. Difícil, hein? O mestre dizendo para Pedro, ok, Pedro, agora você está entendendo, então eu vou dizer para você, maturidade é você estar disposto a ser levado para um lugar que você não quer ir. O que eu quero dos meus discípulos é que eles estejam dispostos a viver aquilo que eles não escolheram. Talvez situações indesejadas. E principalmente ir a lugares onde eles não querem ir, mas eu quero que eles vão. A visão de Jesus conosco é uma visão diferente. É a visão de que o discipulado é a nossa disposição de ser levado aonde eu não gostaria de ir. Quantos lugares eu já trilhei que eu nunca escolheria para a minha vida, porque eu achei que eram lugares difíceis demais, doídos demais, sofridos demais. Mas nesses lugares eu encontrei Jesus. Nesses lugares eu aprendi lições profundas, porque não se aprende verdades profundas e espirituais a respeito de Deus, se nós não estivermos dispostos a andar pelo mesmo caminho que Jesus trilhou. E o caminho de Cristo o levou para a cruz. E eu não posso imaginar que o meu caminho como discípulo de Cristo seja diferente. Eu não estou prognosticando a desgraça. Eu não estou querendo ser o profeta do caos. Mas eu estou dizendo aquilo que a Bíblia fala. Porque o que Jesus quer é que nós estejamos plenamente dispostos e disponíveis a segui-lo. Jesus confronta Pedro aqui com uma dura verdade. Que o discípulo é aquele que é levado para um lugar que ele não quer ir. Quantos lugares os discípulos foram com Jesus que eles nunca escolheriam ter ido? Quer saber um? Passar por Samaria. Samaria que era o território impuro. E os discípulos queriam destruir aquele povo. Um lugar que os discípulos não queriam ter ido com Jesus é naquela vila dos leprosos lá. Porque era todo mundo contaminado com aquela doença maligna, aquela maldição horrível. E de repente os discípulos começam a ver Jesus andando e indo em direção aos leprosos. Imagina a cara deles, né? Como assim? O que Jesus está fazendo? Jesus quer entrar em lugares onde você não quer ir.
aonde eu não quero ir. Existem caminhos que Jesus me chama para trilhar que eu nunca escolheria. Pelo contrário, eu repeliria com todas as minhas forças. Mas esse é o caminho do discipulado. Este é o custo que eu tenho que pagar. E é este custo que vai me fazer conhecer de fato quem é Jesus. E vai me tornar igual a Ele. E vai me tornar um discípulo verdadeiro. O discipulado é uma união exclusiva de amor com Jesus. Eu rompo todos os vínculos que eu tive no meu passado para me unir exclusivamente com Cristo. E Ele vai me conduzir em segurança, mesmo para os lugares mais difíceis, mesmo por caminhos mais espinhosos e estreitos, porque Ele é o meu Senhor. E eu vou conhecer verdades, e eu vou conhecê-lo intimamente nessa caminhada. Jesus está nos convidando a nos tirar da nossa segurança para andar por caminhos de insegurança. Jesus, no discipulado, me chama a sair do previsível para ir para o imprevisível. Jesus me convida a andar por um caminho de possibilidades limitadas para um caminho de possibilidades infinitas. O que você prefere? O que você quer? Depois de Jesus ter falado isso para Pedro, Jesus disse para Pedro: venha comigo, vem e segue-me. Jesus não nos engana, em nenhum momento. Leia as Escrituras, e Ele nunca vai te enganar. Ele não promete coisas que muitas vezes nós desejamos e nós pensamos. Mas Ele diz que Ele estaria conosco, que Ele seria o nosso Deus. E que neste caminho que Ele quer nos levar e que muitas vezes eu não quero ir, ali Ele vai se manifestar. Ali eu vou conhecê-lo. E ali o caráter de Cristo vai ser formado na minha vida. Queridos, Jesus passa hoje e te chama. Segue-me. Qual é a resposta que você tem para Jesus? Sabendo que este seguir vai ter um preço a ser pago. Vai ter um custo que eu preciso escolher pagar. Mas será um caminho de fé. E neste caminho de fé eu vou aprender a obedecer. Qual a minha resposta? O que leva alguém a abrir mão de todas as coisas para servir a Cristo, para segui-lo? O que levou os discípulos a se levantarem, deixarem tudo para trás e segui-lo? A glória que nos aguarda. E eu desejo de todo o coração que você entenda a profundidade do relacionamento que Jesus quer ter contigo. E que você não seja desses discípulos que estabelece condições. Ou então aqueles que no ímpeto diz que vai seguir a Jesus, mas não tem noção, muitas vezes, do caminho a ser proposto. Pela fé decida obedecer o Senhor. Pela fé diga: Senhor, eu quero te seguir. E mantenha-se em obediência nesta caminhada. Porque a tua obediência vai te ensinar a ter ainda maior fé. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que essa palavra possa ressoar no teu ouvido e no teu coração nessa semana. E que Jesus possa olhar para nós, Igreja de Jesus Cristo, hoje, e ver: eu tenho ali verdadeiros discípulos meus. Pessoas que estão dispostas a serem levadas para aqueles lugares que elas não querem ir, mas eu quero que eles vão. Ore comigo aqui. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é verdadeira. Obrigado porque o Teu convite é genuíno e transparente. Obrigado porque o Senhor não oculta de nós, Senhor, o preço,
os riscos, as dificuldades e as lutas que a gente enfrenta nessa caminhada. Mas o Senhor também nos mostra as glórias. O Senhor nos mostra o poder do Espírito agindo em nós e através de nós. O Senhor nos mostra a eternidade toda que nós teremos com o Senhor. Por isso, nessa manhã, nós queremos responder para o Senhor Jesus. Nós queremos dizer: Deus, nós estamos dispostos a pagar o preço. Nós estamos dispostos a nos levantar e seguirmos o Senhor, independente para onde o Senhor queira nos levar. E por fé nós declaramos que Tu és o nosso Senhor. O Senhor sabe os caminhos. Não sou eu que estabeleço as condições. E o Senhor é o discipulado propriamente dito. É o Senhor a quem nós queremos. É o Senhor com quem nós queremos nos relacionar intimamente. Deus, leva-nos a sermos discípulos verdadeiros do Senhor. Que a gente possa responder para o Senhor nessa manhã: sim, Senhor, nós Te amamos. Sim, Senhor, nós iremos Te seguir. Sim, Senhor, nós estamos dispostos a ser levados por onde o Senhor quer nos levar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe teu coração, tua vida nesse dia.